Olá pessoal, mais uma vez estamos aí para uma videoaula, agora falando da relação entre circunferência e os polígonos. Eu sei que vocês no ano passado vocês já estudaram os polígonos, né, com o Eustáquio. Quem fez a oitava aqui, obviamente, mesmo quem viu fora deve ter visto alguma coisa, né? Mas eu vou fazer uma breve recapitulação a respeito de polígonos e depois nós vamos estabelecer as relações com a circunferência. Tá ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, então vamos ver o que é um polígono. Lembrar o que é um polígono. O que é isso daí? Isso, a gente dá isso a essa linha aí, né? Uma linha que tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui, tem outro ângulo aqui. Isso se chama linha poligonal, tá? Poli, vários, gonos, ângulos. Então quer dizer que nesse caso nós temos três, pelo menos ali, ângulos agudos, né? Nós temos três, tem um maiorzinho ali que é um pouquinho maior, que é um ângulo reto, mas na verdade isso é o que a gente chama de linha poligonal fechada, tá? Desculpa, linha poligonal aberta. Linha poligonal aberta, obviamente, né? Se fosse fechada ela teria início e fim. Linha poligonal aberta. E agora nós temos, obviamente, uma outra linha poligonal, vários ângulos, polígonos, vários ângulos, só que essa é a linha poligonal fechada. Essa linha poligonal fechada, a ela também é dado o nome de polígono. Tá? Então, o que vem a ser um polígono? Polígono você pode definir como uma linha poligonal fechada, desde que você saiba o que é uma linha poligonal. Né? Uma linha poligonal ela tem que ter vários ângulos. Tá? Tem que ter vários segmentos consecutivos determinando ângulos. E aquela linha poligonal fechada ali ainda recebe o nome de, além de polígono côncavo. Esse aqui também é uma linha poligonal fechada, ou seja, um polígono, mas esse é um polígono convexo. Diferenciação básica do polígono convexo para o polígono côncavo. Se você prolongar os lados de um polígono convexo, nunca um desses prolongamentos nunca vai interceptar um outro lado, concordam? Olha lá, nunca, certo? Agora, na linha poligonal fechada, polígono côncavo, você tem, por exemplo, prolongando para cá, tudo bem, prolongando para cá, tudo bem. Se você prolongar para cá, ó, tudo bem. Se você prolongar para cá, tudo bem. Mas olha só, quando você prolongar essa para lá, sem problema, mas para cá, ó, ela intercepta aqui. Mesma coisa acontece aqui, ó. Então essa é a diferenciação básica entre polígono côncavo e polígono convexo. O polígono convexo, nenhum prolongamento de algum lado intercepta um outro lado, coisa que não acontece no polígono côncavo. Nós só vamos, basicamente, no nosso estudo, irão predominar no nosso estudo somente os polígonos convexos. Tá? Só lembrando aqui, elementos de um polígono. Então eu desenhei ali um polígono, a propósito, um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados, então ele é chamado de pentágono. Esse é um polígono convexo, não vou ficar mais falando de polígono convexo, não falou nada, é porque o polígono é convexo. Tá? E os elementos, né, vocês já conhecem, tem os vértices, A, B, C, D, E. A gente tem os lados, no caso ali, você tem 5 lados, AB, BC, CD, DE e AE. É F não, né, Marcão? AE, tá? Aí depois você tem as diagonais. Você vai ter, o que são as diagonais? As diagonais, no caso, elas são segmentos cujas extremidades são vértices não consecutivos. Vértices consecutivos A e B, B e C, C e D, D e E e A. Vocês estão vendo que todos esses segmentos cujas extremidades são vértices consecutivos são o que a gente chama de lados. As diagonais
quando você tem qualquer segmento, quando você determina qualquer segmento cujas extremidades são dois desses vértices, mas não consecutivos, a gente tem o que a gente chama de diagonal. E ali agora já está certo A, E lá. Então aí as diagonais, ó. Eu não vou traçar todas, que vai ficar muito confuso, eu tracei só a diagonal BE. Mas se você ligar o ponto A ao ponto C, eles são não, os vértices, né? Eles também são não consecutivos, então eles determinam uma outra diagonal. Se você ligar o ponto C ao ponto E, também são não consecutivos, determinam outra diagonal. Se você ligar o ponto B ao ponto D, o vértice B ao vértice D, uma outra diagonal, B e D são vértices não consecutivos e por aí vai. Tá? Vocês já sabem calcular n vezes n menos 2 dividido por n vezes n menos 3 dividido por 2 te dá o número de diagonais, né? Então isso aí vocês já viram ano passado, nós não vamos voltar nisso. Ângulos internos, eu coloquei de azul ali, ó, são esses aí, ângulos internos. O próprio nome já sugere. São ângulos cuja região interna, cuja região interior, né, está contido dentro do polígono, tá? Então, isso aí, no caso, são os ângulos internos. E tem os ângulos externos. No caso, os ângulos externos, eu também não vou traçar todos aqui, ao contrário dos internos. Os externos são, nesse caso aqui, são 5 em cada vértice. Você, na verdade, tem 2 ângulos externos. Deixa eu explicar. Você tem esse ângulo externo aqui, mas aí você, se você quiser, ó, o ângulo externo ele é formado pelo prolongamento de um lado e um lado adjacente a esse lado que você considerou. Então, eu peguei o lado CD, o lado BC adjacente a ele. Então, eu peguei aqui, ó, né, ou então um lado consecutivo a ele, tanto faz. Aqui no caso, ó, eu peguei aqui e determinei esse ângulo verde aqui. Esse é um ângulo externo. Então, ele é um ângulo determinado pelo prolongamento de um lado e o lado de um e o outro segmento que forma esse ângulo é o lado de um lado consecutivo ao que você considerou. Só que você pode pegar para cá também, ó. Aí você teria a mesma coisa, prolongando um lado, mas notem que esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que o verde. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Tá? Então, no final das contas, a gente considera aí 5 ângulos externos. Mas no caso do pentágono, você pode considerar 5, se quiser considerar 10, não tem problema. Tá? O importante é que você consiga identificar esses ângulos externos. Bom, agora nós vamos ver isso aqui. O Eustáquio me disse que parece que vocês não viram ano passado. Tá? E é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui agora. Então, olha só. Circunferência inscrita e circunferência circunscrita a um polígono. Antes, nós vamos ver os polígonos regulares. O que um polígono regular é? Aquele que possui todos os ângulos, lados e todos os ângulos congruentes. Tá? Então, você tem aqui, telefone ligado, então você tem aqui todos aí, ó, coloquei 6 polígonos, os mais comuns com os quais a gente trabalha são o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o octógono e o decágono. Respectivamente 3, 4, 5, 6, 8 e 10 lados, 10 ângulos. Vejam que todos esses aí são polígonos regulares. Então, todo triângulo é regular? Não, só tem um triângulo regular, que é o triângulo equilátero. Todo quadrilátero é regular? Não, somente o quadrado. Né? Obviamente o losango, todo quadrado é um losango. O pentágono, todo pentágono é regular? Não, somente aquele que tem os lados congruentes e por aí vai. Como vocês só estudaram basicamente os quadriláteros e os triângulos, do pentágono em diante a gente tem mais aí como novidade. Né? Então todos aí são exemplos de polígonos regulares. O equilátero, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o octógono e o decágono. Deixando bem claro que o quadrado ele é um quadrilátero, assim como o paralelogramo, assim como o trapézio, assim como o losango. Mas ele é o único quadrilátero, lógico, todo quadrado é um losango, losango quadrado. Ele é o único quadrilátero que é regular. Tá ok? Circunferência inscrita em um polígono e circunferência circunscrita em um polígono. Então, agora propriamente dito, vamos lá.
Vejam bem, eu tenho aqui um hexágono. É um hexágono regular, tá? Nós normalmente vamos trabalhar com polígonos regulares nos nossos estudos, tá? Então, olha lá, o que eu tracei ali agora? Notem que agora eu coloquei, a gente tem ali ó, uma circunferência que está, todos os vértices, os 6 vértices do hexágono, eles são o quê? São pontos da circunferência. Então, nesse caso, a gente tem uma circunferência circunscrita, um hexágono, circun em volta, ou então um hexágono inscrito em uma circunferência. In quer dizer dentro de, né? Então, se você tem uma circunferência circunscrita a um polígono, no caso ali um hexágono, a gente tem um polígono inscrito em uma circunferência. É a mesma coisa. É a mesma coisa falar. A idade de A é o dobro da idade de B, mas a idade de B é metade da idade de A. É a mesma coisa. Circunferência inscrita a um polígono, quer dizer que o polígono está inscrito nessa circunferência. Certo? E ali nós temos agora o mesmo polígono, hexágono, só que agora em vez da gente traçar a circunferência, em vez dos vértices serem pontos da circunferência, olha o que vai acontecer. Agora a circunferência, notem, a circunferência, os lados do polígono, eles são tangentes à circunferência. Estão observando? Né? Você vê aqui, ó, a circunferência aqui, ó, ponto de tangência, ponto de tangência, ponto de tangência. Todos esses aí, ó. Olha lá. 6 pontos de tangência. Então nesse caso, a gente diz que a gente tem uma circunferência dentro de um polígono. Então quer dizer que a circunferência está inscrita no polígono. E o polígono está circunscrito à circunferência. Circunferência inscrita é um hexágono, no caso eu estou pegando um hexágono como exemplo, né, que é o mais fácil de... Eu sempre uso o hexágono. E então, se a circunferência está inscrita, quer dizer que o polígono, no caso o hexágono, está circunscrito. Então ali, ó, um polígono está inscrito numa circunferência quando todos os seus vértices são pontos da circunferência, que é o primeiro caso aqui, ó, né? Que é esse caso aqui, ó, né? Polígono inscrito, é esse caso, certo? Ah lá, todos os vértices são pontos da circunferência. Ao mesmo tempo, um polígono está circunscrito a uma circunferência quando todos os seus lados são tangentes à circunferência. Então, é esse caso aqui, ó. Tá? Como eu já mostrei antes, todos os lados estão tangenciando a circunferência. Existe um único ponto comum entre cada lado e a circunferência. Certo, gente? Elementos notáveis de um polígono regular. Bom, a gente viu lá atrás os elementos de um polígono. Agora, no caso dos polígonos regulares, a gente sempre vai tratar com esses elementos que a gente vai ver, além daqueles lá, né? Todos aqueles pertencem, aquilo ali é para qualquer polígono. Agora, no caso dos polígonos regulares, a gente tem alguns específicos aqui, alguns genéricos que eu não falei lá e outros específicos. Então, você pega aqui de novo um polígono como exemplo, o hexágono. Centro. Todo mundo sabe o que é o centro. O centro do polígono, atenção, ele é ao mesmo tempo o centro da circunferência inscrita, aquela que passa dentro, né? E da circunscrita lá. Circunscrita, ó, ele é o centro dessa circunferência, é o centro do polígono. E é o centro da circunferência inscrita lá, é o mesmo centro do polígono. Tá claro? Agora a gente vai ter o ângulo central. Ângulo central, vocês já viram o ângulo central de uma circunferência? Então vocês têm aqui o quê? Uma circunferência circunscrita, né? Você não pode ter, ela é igual a linha do Equador, ela está sempre aí. Só que às vezes ela está visível, às vezes ela não está. Então ali no caso, o que você imagina? Se você pegar aqui, ó, se você pegar aqui, isso aqui é um arco da circunferência circunscrita, ó, certo? Se você pegar esse ângulo aqui, ó, ele vai ser um ângulo central. Vamos fazer melhor? Olha lá. Certo? Então, lembrando que esse ângulo central é exatamente em graus, a medida dele é exatamente a medida correspondente a esse ângulo aqui, ó, a esse arco aqui, ó, a esse arco aqui. Certo, gente? Esse é o ângulo central. É o ângulo central
de um arco determinado por dois vértices consecutivos. Então você pegou esse vértice aqui, pegou esse vértice aqui, ó. Então eles são consecutivos. Então eles determinam ao mesmo tempo um arco, né? Meu arco aí está bem feinho, mas é só para destacar mesmo. Então ele é correspondente a esse ângulo central aqui. Você sabe que ele tem a mesma medida, né? Então o ângulo central do polígono, nesse caso, é o ângulo central correspondente, é o ângulo correspondente ao arco determinado por quaisquer dois polígonos, dois vértices consecutivos do polígono, certo? Apótema. Essa é a novidade, né? Apótema. O que é o apótema? Olha lá, quando eu traço aquele segmento ali, ó, OM, uma extremidade é o centro, a outra é o quê? É o ponto médio. Então quer dizer que aqui, ó, eu não escrevi não, mas aqui, ó, essa medida é a mesma medida dessa. Então quer dizer que M é ponto médio desse lado, tá certo? Se M é ponto médio desse lado, e se você liga esse ponto médio de um lado qualquer até o centro, você tem o que a gente chama de apótema. Conclusão: todo polígono de N lados vai ter N apótemas. No caso aqui você tem 6 apótemas, porque é um hexágono. Para cada lado você tem um ponto médio, para cada ponto médio você pode traçar um segmento até o centro, que você vai ter exatamente 6 apótemas aí no caso. Um polígono de N lados, N apótemas. É o segmento cujas extremidades são o centro O do polígono e o ponto médio de M, um lado do polígono. Então, ó, lembrando aqui, ó, ponto médio. Então aqui, o que a gente vai ter como consequência disso? Olha lá. Consequência. O apótema é sempre a altura e mediana de um triângulo isósceles. Olha aqui para vocês verem, ó. Quando você, aqui você já sabe, ó, esse lado, esse segmento, esse pedacinho tem a mesma medida desse. Aqui, se você traçar aqui, ó, você vai ter o quê? Um triângulo isósceles. Por que esse triângulo é isósceles? Porque aqui é raio, aqui é raio. Então você já sabe que num triângulo isósceles, né? Num triângulo isósceles, a altura é sempre também o quê? Mediana. A altura relativa ao lado não congruente, que no caso ali é o lado do hexágono. Tá certo? Bom, então tá lá, bonitinho, o que eu fiz, a mão tá ali agora. Pronto. Lembrando o oitavo ano. No polígono regular de N lados, gente, isso aqui é importante porque a gente vai tratar disso. Vocês já viram isso aqui no passado, porque eu andei olhando com o Eustáquio e ele me falou que deu isso para vocês. Tá lá. Medida do ângulo central. Bom, o ângulo central é sempre 300. O ângulo central é o mesmo, esse ângulo central aqui é o mesmo ângulo central da circunferência. Então ele corresponde, no caso, como o polígono ali é regular, todos os lados têm a mesma medida, então os 6 ângulos centrais ali têm a mesma medida. Vai acontecer isso sempre num polígono regular. Um polígono regular de N lados vai ter sempre N ângulos centrais, todos congruentes. Então, a medida dele lá é 360, que é uma volta inteira, o comprimento da circunferência, a abertura da circunferência, 360 graus, dividido pelo número de lados, vai te dar 360 é o total em graus, dividido pelo número de lados. Então, você sabe ali que no caso do hexágono, 360 dividido por 6, cada ângulo central vai corresponder vai medir 60 graus. Soma dos ângulos internos, vocês também já viram isso ano passado. 180 graus vezes n menos 2, isso aqui não muda nada, só que agora todos os lados são iguais, são congruentes, né? Medida do ângulo interno. Se todos os ângulos são congruentes, porque o polígono é regular, então para você calcular a medida do ângulo interno, basta dividir a soma das medidas dos ângulos internos por n. Então, olha lá, ó, 180 vezes n menos 2, estão vendo aqui, ó? Isso daqui, ó, essa parte de cima aqui é SI. Olha lá. Olha lá. Certo? Então, você pode falar que a medida do ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido por n. Sempre num polígono regular, isso tudo para polígono regular. Soma dos ângulos externos. Soma dos ângulos externos, vocês também já viram que é 360, então quer dizer que cada ângulo externo, um ângulo externo mede 360
dividido por n. Óbvio, todos os ângulos externos também são congruentes. Aqui é bom num polígono regular que tudo é congruente. Lado congruente, ângulo interno congruente, ângulos externos congruentes, ângulos centrais congruentes, tudo congruente. Aplicações. Então agora vamos ver alguns exercícios aqui sobre isso que a gente viu, que aí vocês já vão estar aptos a fazer alguns exercícios que eu vou mandar para vocês. Então olha lá. Sendo 6 centímetros do lado do triângulo equilátero ilustrado abaixo, determine a altura do triângulo. Bom, esse triângulo é equilátero. Vocês se lembram? Nós já vimos que para um triângulo equilátero, nós vimos lá na aplicação do Teorema de Pitágoras, 6, 6, 6, a altura é mediana. Então aqui é 3, aqui é 3. Qual que é a medida da altura? Você pode fazer aqui H2 é igual a 36 menos 9. Então, H2 vai dar 27. Então, H vai dar mais ou menos 3 raiz de 3. Como não pode ser negativo, H é 3 raiz de 3 centímetros. Essa seria a resposta. Certo? Desse exercício da altura. Você não precisa de fazer isso tudo se você se lembrar que a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Certo? Mas eu sugiro que você não decore. Eu acho que decorar é o primeiro passo para esquecer. Confundir. Aí tem gente que troca. Isso acontece comigo. Às vezes eu fico em dúvida. A raiz de 3 sobre 2, a raiz de 2 sobre 2, a raiz de 2 sobre 3. Porque isso confunde. Porque tem lá seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tangente, tem raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É uma confusão danada. Então é sempre bom você ter a carta na manga, você saber calcular quando você tiver dúvida para, caso você esqueça. Né? Então tá ali. 3 raiz de 3 é a altura do triângulo. Qual que é o raio da circunferência circunscrita? Gente, o raio da circunferência circunscrita, então vamos só fazer aqui, basicamente aqui, ó. Você tem lá a circunferência. Ah lá, ó. Você quer esse raio aqui, ó. Esse raio. Tá vendo que esse aqui é o raio da circunferência circunscrita? Tá marcado aqui, ó, o R. Esse R aqui, ó. Tá? Então, o que que vai ser isso? Nós já vimos que a altura toda é 3 raiz de 3. Certo? Ora, se a altura é 3 raiz de 3, vocês já devem ter visto isso no ano passado, quando vocês estudaram triângulo crostáqueo, que em qualquer triângulo equilátero aqui, ó, você tem que a altura, você tem que essa medida x aqui, ó, né? X é igual à altura dividido por 3. Isso quer dizer que esse pedaço aqui, que é o raio, ó, então o raio ali é o quê? É 2 terços da altura. É 2 terços da altura. Certo? Então, quanto que vai dar 2 terços da altura? 2 terços da altura vai dar 2 terços vezes 3 raiz de 3, isso vai dar 2 raiz de 3. Né? Então, a resposta do primeiro é 3 raiz de 3, a segunda é 2 raiz de 3. Letra C. Letra C. O raio R da circunferência inscrita. Ora, gente, a circunferência inscrita, a altura aqui, ó, vamos pegar aqui, a gente acabou de ver lá, não vou fazer a circunferência não. A gente viu que essa aqui é o raio da circunferência circunscrita, que é o Rão lá, e aqui é o raio da circunferência inscrita. Então isso aqui é a altura. Ora, se a altura é 3 raiz de 3 e isso daqui é 2 raiz de 3, né? Esse daqui só pode ser raiz de 3, ou seja, 1 terço de 3 raiz de 3. Olha lá, como eu falei antes. Tá certo? E a letra D, ele pergunta qual que é o apótema do triângulo. Ora, gente, lembrando que o apótema de qualquer triângulo equilátero, apótema é só para polígonos regulares, então é a distância entre um lado e o ponto médio, ou distância entre o centro e o ponto médio de um lado qualquer. Então aqui os 3 apótemas, ó.
Isso é um apótema, isso é outro apótema, isso é outro apótema. Mas olha aqui, o apótema aqui no caso, ó, o apótema aqui no caso é exatamente o errinho. Então é a mesma resposta da letra C. E isso é importante vocês saberem, tá? Isso é importante vocês saberem, presta atenção. Eu não escrevi isso não, nem vou escrever. O apótema de um polígono sempre equivale, do polígono regular, sempre equivale ao raio da circunferência inscrita. Estão vendo que tem a circunferência tracejada ali, ó? Deixa eu apagar aqui, peraí. Vocês estão vendo que tem a circunferência tracejada? Olha lá, aquela ali é a circunferência inscrita, estão vendo? O apótema dela, o apótema do polígono, é esse aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó. Né? Esse pedaço aqui que eu estou enchendo aqui, tá vendo? E esse é o raio da circunferência inscrita. Tá ok? Não se esqueçam disso, tá? Repetindo, em qualquer polígono regular, o apótema, a medida do apótema equivale à medida do raio da circunferência inscrita nesse polígono, tá? Cuidado com essa diferenciação de inscrita para circunscrita. É só lembrar, circunferência em volta, in é dentro. Determine as medidas do lado e do apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 5 raiz de 2. Ô, gente, esse daqui, ó, vamos fazer o desenho primeiro. Esse não tem o desenho pronto. Então você tem que fazer o desenho. O que você tem que fazer primeiro? O quadrado. Agora você vai inscrever esse quadrado dentro em uma circunferência. Escrever dentro é redundância, né? Igual subir para cima. Escrever na circunferência. Então você pega o centro, porque o centro ali, ó, vai ser o centro da circunferência. Aquele centro, obviamente, é o encontro das diagonais do quadrado, tá? Aí você traça lá. Então tá aí, ó. Agora ele quer saber o quê? Quais são as medidas, qual é a medida, quais são as medidas do lado e do apótema. Então agora esse é o último slide, eu tenho que tomar cuidado para não ir para frente, senão eu perco tudo. Então olha aqui, ele quer saber as medidas do lado e do apótema. Então, gente, primeira coisa, olha só, o raio da circunferência é 5 raiz de 2. Quando eu traço a diagonal, o que eu tracei? Eu tracei 2 raios, eu tracei o diâmetro. Então aqui é um raio, aqui é outro raio. Certo? Então nós vamos ter o diâmetro. Ora, vocês estão vendo aqui que ele quer o quê? O lado. Lado, lado. Estão vendo o triângulo retângulo? Vocês lembram da aplicação do triângulo retângulo? Se você quiser fazer teorema de Pitágoras, você vai fazer 10 raiz de 2. Né? 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 ao quadrado é igual a L2 mais L2. Então você vai ter que 2L2. Você não precisava de fazer nada disso, mas é o que eu falo, é a carta na manga que você tem que ter. 200, por quê? 10 ao quadrado, 100, raiz de 2 ao quadrado, 2, 2 vezes 100, 200. L2 é igual a 100, L é igual a mais ou menos 10. Então você já sabe que a resposta, o lado, você já sabe que são 10 centímetros. A medida dele são 10 centímetros. Ou a medida dele é 10 centímetros. O português tem essas dúvidas, né? Mas acho que as duas estão certas. A medida é 10 centímetros, ou a medida são 10 centímetros. Bom, mas aí se você se lembrar simplesmente, ó, que diagonal, aí é aquilo que eu falo. Decorou, prepara que você corre o risco de confundir, de trocar, de esquecer. Então tenha sempre Pitágoras na manga, porque isso aqui sai do Pitágoras, ó. Você poderia ter feito diretamente com isso daqui. Qual que é o lado? O lado você não sabe. A diagonal você já sabe. O lado é que você quer saber. A diagonal você descobriu que se você sabe o raio, você sabe a diagonal, o raio da circunferência circunscrita, né? É 10 raiz de 2. L raiz de 2 é lógico. Nossa, é muito mais rápido. É lógico, muito mais fácil. Lógico. Quem falou que não é? Agora, o problema é se você trocar, se você esquecer alguma coisa. Tem gente que vai fazer L raiz de 3, tem gente que vai misturar um monte de coisa. Não estou rogando praga, não. Estou só alertando vocês de que vocês têm que saber como que se chega aqui. E agora eu vou apagar aqui. Não vou apagar, não. Vou fazer aqui em cima para calcular o apótema. O apótema, gente, nada mais é do que o quê?
Ora, olha aqui. Olha como é que é fácil. Eu já descobri que o lado mede 10. Então eu vou tirar aquele L10 ali. Ó. Esse L aqui, ó, eu vou substituir por 10, tá? Então, o outro lá de cima eu vou deixar. Então olha aqui, 10. Essa medida aqui é 10, ó. É um lado. Agora olha só, o que é o apótema, gente? O apótema não é a distância. O segmento cujas extremidades são o centro da circunferência até o ponto médio aqui, ó. Então o apótema é aqui, ó. OM é o apótema. Medida A aqui, ó. Mas o que é A? Ora, gente, A é metade do lado. Então, o apótema, no caso, é lado sobre 2. Você pode calcular o apótema, se você pode fazer de outro jeito. Então vamos ver, o apótema é lado sobre 2. Lado não é 10, então o apótema é 5. Facinho, né? Agora, se você quiser fazer de outro jeito, você pode pegar aqui A. Aqui é óbvio que aqui também vai ser A. Aí você vai ter o quê? Você vai ter a diagonal de um quadrado de lado A. Então você sabe que a diagonal 5 raiz de 2, né? É igual a diagonal, certo? É igual, desculpa, é igual